Você já ouviu falar de um vídeo tão perigoso que só de assistir pode condenar sua vida? Não, não é um filme de terror qualquer. E também não é uma dessas histórias de creepypasta que circulam pela internet. Estamos falando de algo real, de um vídeo que, segundo relatos, carrega uma maldição digital. Um conteúdo misterioso conhecido como X, a marca da morte, que apareceu de forma anônima em 2022. E desde então, tem deixado um rastro de medo, desespero e desaparecimentos. Pessoas comuns, como eu e você, deram play. Por curiosidade e por desafio. E hoje, elas simplesmente não estão mais aqui para contar o que aconteceu. E o pior, só de estar assistindo este vídeo agora, você já está mais perto do que imagina dessa maldição, então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar tudo o que descobri sobre essa visualização proibida, que pode estar te marcando nesse exato momento. Tudo começou de forma silenciosa, quase imperceptível, como se fosse apenas mais um conteúdo estranho perdido na internet. No início de 2022, um vídeo intitulado X, a marca da morte apareceu em um fórum obscuro, frequentado por pessoas que buscavam experiências bizarras, vídeos proibidos e conteúdos que desafiavam os limites da mente humana. O arquivo era pequeno, com poucos segundos de duração, e apresentava apenas imagens distorcidas, um som agudo e um grande X preto fixo no centro da tela. Não havia contexto, descrição, nem informações sobre quem postou, mas o que parecia ser apenas mais uma peça de terror amador, logo começou a ganhar uma reputação assustadora. Os primeiros relatos foram de insônia. Pessoas que assistiram ao vídeo começaram a relatar que não conseguiam mais dormir, e quando finalmente adormeciam, acordavam no meio da madrugada, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. Depois vieram os pesadelos. Quase todos diziam sonhar com uma mesma figura, um homem encapuzado, com o rosto completamente coberto por um X preto, parado, apenas observando, sem dizer uma única palavra. Mas era nos dias seguintes que o verdadeiro terror começava. Quem assistia ao vídeo dizia começar a ouvir sussurros dentro de casa, sentir calafrios repentinos, e o mais estranho, encontrar pequenos símbolos de X desenhados em lugares onde jamais tinham estado antes, como nas paredes, espelhos e até na própria pele, como se fosse uma marca invisível que só aparecia sob certas luzes. O vídeo começou a circular de forma viral, sendo baixado, repostado e ganhando novos espectadores a cada dia. Mas foi quando alguns youtubers começaram a reagir ao conteúdo que as coisas ficaram realmente perigosas. 2 deles relataram problemas sérios durante a gravação das reações. Equipamentos paravam de funcionar. As câmeras desligavam sozinhas. E, em um dos casos mais assustadores, um criador de conteúdo conhecido por fazer desafios de terror desapareceu horas depois de publicar o vídeo no canal. A polícia até investigou, mas o único rastro deixado por ele foi um desenho feito à mão de um grande X colado na porta do quarto. E foi a partir desse desaparecimento que a história da maldição da visualização proibida ganhou força, espalhando medo por toda a comunidade online. A partir desse momento, a internet foi inundada com relatos de pessoas que afirmavam ter sido marcadas pela maldição. Alguns deixavam seus testemunhos nos comentários dos vídeos, outros preferiam enviar mensagens privadas, com medo de chamar ainda mais atenção daquilo que parecia estar perseguindo cada um deles. O primeiro caso que viralizou foi o de Lucas, um streamer de jogos de terror muito conhecido entre o público jovem. Durante uma de suas lives, enquanto reagia ao vídeo da marca, seus seguidores começaram a notar que no fundo do quarto, atrás da cadeira dele, aparecia uma sombra, imóvel, parada, como se alguém estivesse observando. Lucas riu da situação, achando que era apenas uma falha de iluminação. Mas nas noites seguintes, começou a ouvir sussurros, sempre por volta das 3h33 da manhã. Em uma das últimas transmissões antes de desaparecer das redes sociais, ele interrompeu a live aos gritos, dizendo que havia alguém dentro da casa. Mas quando a polícia chegou, a casa estava trancada por dentro, e Lucas nunca mais foi visto. O segundo relato é de Juliana, uma influenciadora de maquiagem e lifestyle. Juliana decidiu gravar um vídeo no estilo Desafio da Coragem, reagindo ao X, a marca da morte. Nos primeiros dias, ela começou a se sentir observada dentro do próprio quarto. Câmeras de segurança instaladas por ela mesma começaram a registrar movimentos estranhos,
Durante a madrugada, objetos caindo sozinhos e em uma madrugada específica, o alarme disparou sem motivo. No dia seguinte, ao revisar as imagens, Juliana viu, por frações de segundo, a silhueta de uma figura encapuzada parada em frente à porta do quarto dela, olhando diretamente para a câmera. Poucos dias depois ela abandonou e tentou rastrear a origem do vídeo. Em sua última postagem, ele dizia que havia descoberto o endereço IP de quem teria feito o upload original. No vídeo, visivelmente nervoso, ele dizia: "Se algo acontecer comigo, saibam que não foi acidente. Tem alguém tentando me silenciar." Naquela mesma noite, vizinhos relataram ter ouvido gritos vindo do apartamento de Daniel. Mas quando a polícia entrou no local, o apartamento estava vazio, como se ninguém morasse lá há semanas. O detalhe mais bizarro, em todas as paredes do apartamento, havia apenas uma única marca repetida, o mesmo símbolo, um X preto, desenhado em vários tamanhos e ângulos diferentes. E esses são apenas 3 exemplos de dezenas de pessoas que relataram experiências parecidas. O padrão é sempre o mesmo. Começa com um simples vídeo, depois vem os pesadelos, as alucinações e, por fim, o desaparecimento. Mas o que realmente está por trás dessa sequência de eventos? Qual a explicação por trás da maldição? É apenas uma histeria coletiva? Ou existe algo muito mais obscuro, escondido dentro do próprio vídeo? Foi então que surgiu a teoria mais perturbadora de todas, conhecida como a marca invisível. Segundo pesquisadores de fenômenos digitais e até especialistas em comportamento coletivo, o vídeo de X, menos a marca da morte, não é apenas uma montagem de imagens bizarras com som distorcido. Muitos acreditam que o arquivo carrega dentro de sua codificação padrões subliminares que atuam diretamente no subconsciente de quem assiste frames occult, símbolos de invocação e até mensagens em áudio que o ouvido humano não consegue perceber conscientemente, mas que o cérebro absorve como um comando silencioso. Há quem diga que cada visualização é na verdade um ritual inconsciente, um pacto não verbal, aceito sem o consentimento da vítima. O vídeo funcionaria como uma espécie de chave que ativa algo adormecido, algo que está sempre observando, esperando o momento certo para se manifestar. Os sintomas, segundo os relatos, seguem sempre uma mesma progressão. Primeiro vem a sensação de estar sendo observado, uma presença invisível, um olhar constante, como se alguém estivesse ao seu lado, mesmo quando você está sozinho. Depois começam os distúrbios físicos, dores de cabeça repentinas, sangramentos nasais, tonturas sem explicação, e um cansaço extremo, como se a pessoa estivesse sendo drenada lentamente. Mas o sinal mais claro, aquele que todos temem, é o surgimento da marca invisível. Pequenas manchas ou hematomas em forma de X que aparecem na pele da vítima, geralmente em locais como o pescoço, ombros ou na parte interna dos braços, sem que ela se lembre de ter se machucado. Especialistas em simbologia ocultista afirmam que o X é um sinal de cancelamento, uma negação, ou pior, uma assinatura de entidades que atuam entre o mundo físico e o espiritual. Quem carrega a marca está literalmente sendo riscado da realidade, aos poucos, até desaparecer por completo. E o detalhe mais assustador é que, em alguns casos, o próprio vídeo parece se adaptar à rotina de quem o assistiu. Áudios gravados começam a apresentar ruídos estranhos, fotos na galeria do celular começam a ficar distorcidas, e o reflexo nos espelhos parece não acompanhar mais os movimentos da pessoa. E agora vem a parte mais desconfortável. Se você assistiu a este vídeo até aqui, já faz parte da estatística. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma decidiu enfrentar a curiosidade e ignorar os sinais de perigo. Mas eu preciso te dar o último aviso, compartilhar a experiência de todos, contar o que estavam passando e principalmente interagir com outros que também assistiram. Ajudava a retardar os acontecimentos mais graves. É como se, ao dividir o peso da maldição, ela demorasse mais para agir. É por isso que, nesse momento, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas que pode ser decisiva para você. Vai até os comentários agora e escreve a seguinte frase: "Eu vi o X e ainda estou aqui." Pode parecer uma besteira, mas tem muita gente que acredita que esse
pequeno ato pode criar uma espécie de proteção temporária, como se a maldição reconhecesse que você está ciente da presença dela e, por isso, resolvesse esperar um pouco mais antes de agir. Além disso, preste atenção nas próximas horas. Fique atento a qualquer sinal fora do normal, barulhos estranhos dentro de casa, sons de passos quando você estiver sozinho, sons de notificação no celular, vindos de aplicativos que você nem abriu, e principalmente qualquer reflexo, qualquer sombra que pareça fora do lugar. Se qualquer um desses sinais começar a acontecer, volte aqui e conta nos comentários. Pode parecer loucura, mas é melhor prevenir do que virar apenas mais uma estatística. E lembre-se, ignorar esse aviso pode ser o maior erro da sua vida. Mas se você acha que tudo isso termina aqui, está muito enganado, porque o vídeo original, o verdadeiro X, a marca da morte, ainda está circulando por aí, em algum canto obscuro da internet, esperando pela próxima pessoa curiosa que vai dar play, achando que é só mais uma lenda urbana. Nos últimos dias, novos relatos começaram a surgir. Pessoas que juram ter encontrado versões diferentes do vídeo, com trechos adicionais, ruídos mais intensos e até imagens que parecem ter sido atualizadas. Como se o próprio vídeo estivesse evoluindo, aprendendo, se adaptando a cada nova vítima. E o mais assustador, alguns especialistas em tecnologia afirmam que existem fragmentos desse vídeo escondidos em plataformas de streaming, esperando ser desbloqueados por quem cai nas palavras-chave certas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Vou te mostrar como o vídeo foi parar na Deep Web, quais são os fóruns que ainda compartilham os links originais e o que aconteceu com os YouTubers que tentaram investigar a fundo e desapareceram misteriosamente. Se você quiser saber a verdade completa, ative o sininho, deixe o like e, principalmente, fica de olho, porque a maldição pode estar mais perto do que você imagina. Você tem certeza que ainda quer continuar? Eu disse tentar. Atrasar os efeitos da maldição, falar sobre ela,